atenção para a importância do preenchimento do inquérito online, cujo link vai estar disponível no chat desta sessão e que servirá para identificar as principais necessidades e caracterizar o setor de economia de defesa. Este estudo proporcionará informação qualificada e ajudará a definir políticas públicas concretas. Como se trata de uma sessão de esclarecimento para quem está conosco, é muito importante que não subsistam dúvidas depois deste webinar. Por isso é fundamental que todos possam colocar as suas questões, as suas observações, os seus comentários. Para esse efeito, pedia-vos que utilizassem o chat, o bate-papo está na plataforma, ou, em alternativa, que levantassem a mão. Eu darei a palavra, normalmente por ordem cronológica, assim que eu vir que é oportuno. Sem mais demoras, damos início à sessão de abertura, com a intervenção da doutora Joana Almodóvar, diretora do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e da Transição Digital. Doutora Joana Almodóvar, faça favor. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Gostaria de começar por dar as boas-vindas a todos os participantes a este terceiro webinar sobre a economia da defesa, em particular hoje sobre o Fundo Europeu de Defesa. Em nome da equipa do Gabinete de Estratégia e Estudos da área governativa da economia e da transição digital, gostaria também de saudar a colaboração com a área governativa da Defesa Nacional, nomeadamente com a IDD Portugal Defence, agradecendo desde já ao professor Marco Capitão Ferreira e à enorme colaboração da doutora Catarina Nunes, bem como ao Instituto de Defesa Nacional e agradecendo também à senhora professora Helena Carreiras. A IDD, o GE e o IDN celebraram muito recentemente um protocolo, precisamente com vista a avaliar a importância da economia da defesa na economia nacional, identificando o potencial de oportunidades de financiamento e de negócio e também, por esta via, promover, tanto para as empresas como para as entidades do sistema científico e tecnológico nacional, um posicionamento mais competitivo, mais qualificado e mais inovador, quer no mercado nacional, quer também nos mercados externos. E como temos vindo, aliás, a discutir ao longo deste seminário, a economia da defesa diz respeito a várias áreas industriais e de serviços. Daí que um primeiro exercício que estamos a levar a cabo é precisamente a definição do ecossistema de entidades que constituem esta economia da defesa e que englobam empresas, centros tecnológicos, universidades, também prestadores de serviços tecnológicos e que operam total ou parcialmente no setor da defesa em Portugal e nos mercados internacionais e caracterizando também este ecossistema em termos de indicadores económicos e financeiros, orientação de mercados e também tipo de clientes. E neste exercício, a base tecnológica e industrial da defesa constituiu, de facto, o primeiro passo na identificação das entidades, mas aproveito realmente para reiterar a importância das empresas contribuírem através do preenchimento do inquérito, precisamente cujo link o Sr. Coronel Alberto Martinheiro indicou, e desse modo conhecermos de forma mais detalhada a dimensão, os recursos e as capacidades neste setor, e é uma informação que certamente interessa a todos do lado público, mas certamente do lado associativo e para as próprias entidades que o formam terem acesso a esta informação. A BTID é composta atualmente por cerca de 400 entidades. Em 2018, sabemos que representaram um volume de negócios de cerca de 6,4 mil milhões de euros, a maioria dos quais para exportação, portanto cerca de 70%, e asseguram mais de 39 mil postos de trabalho. E, como dizia há pouco, encontramos setores tão variados como a aeronáutica, a reparação naval, os têxteis e o calçado, a automação e a robótica, genericamente as tecnologias de informação e comunicação, a construção e engenharia, moldes, entre outros,
e que contribuem para o fornecimento de bens e serviços à área da defesa ou a áreas civis. E gostaria também de destacar que neste conjunto de entidades e de empresas existe uma componente significativa e importante de empresas de base tecnológica com competências de engenharia de produto e que alimentam estes dois setores, militar e civil, e podem reforçar a economia portuguesa como um setor estratégico na economia nacional, precisamente ao encontro do que pretendemos para a economia portuguesa de maior competitividade, mais inovação e mais exposição também aos mercados internacionais. Reportando-me agora especificamente ao tema da conferência de hoje, ao Fundo Europeu de Defesa, cuja apresentação será assegurada pelos senhores Major Marco Pinto, Coronel Francisco Veiga e Comandante Carlos Mundinho, gostaria de salientar que uma componente da capacitação das empresas que operam nesta área passa precisamente pela dimensão do financiamento e, nesse sentido, da oportunidade de sistematizar aqui algumas fontes principais de financiamento disponíveis. E a este respeito, não podemos desde logo ser alheios ao momento vivido da pandemia Covid-19 e às respostas, quer nacional, quer dos Estados-membros, quer coordenadas com a resposta europeia, em matéria de recuperação, mas também de resiliência, portanto, das condições em que sairemos desta crise e que desejaravelmente seja de forma mais reforçada e preparada até para futuros choques externos. E que veio proporcionar um conjunto de recursos financeiros adicionais nesta fase de planeamento estratégica, também ela muito intensa. E a este respeito gostaria de salientar que ao longo dos próximos 10 anos estarão disponíveis vários recursos financeiros às empresas e às entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, desde logo os recursos nacionais provenientes do Orçamento do Estado, nomeadamente através da Lei de Programação Militar, que tivemos a oportunidade de discutir na sessão de ontem, mas também um conjunto de recursos comunitários. E a este respeito gostaria de destacar duas linhas de recursos e neste contexto também, portanto, na resposta atual à emergência sanitária, há um conjunto de programas em curso, como o SHARE, a própria reprogramação do Portugal 2020 e o programa REACT, que estão a assegurar um conjunto de apoios, nomeadamente na área de investigação e desenvolvimento e mesmo já de inovação e da produção em massa, nomeadamente de material de apoio aos cuidados de saúde, os designados equipamentos de proteção individual, bem como também apoios à manutenção do emprego, à preservação do emprego e à manutenção da liquidez das empresas. E depois há um segundo bolo associado àquilo que é designado o quadro financeiro plurianual, e quadro este associado aos ciclos tradicionais de comissão a 6 anos, e dentro deste quadro financeiro plurianual saliento 3 componentes. Uma primeira de programas diretamente geridos pela União Europeia a partir de Bruxelas, os designados programas de gestão centralizados, de que o Fundo Europeu de Defesa é um exemplo concreto. Depois, a componente gerida a partir de Portugal, portanto, o designado acordo de parceria e que sucederá ao Portugal 2020 e que se designa de Portugal 2030, onde se incluem apoios ao investimento empresarial, portanto, os conhecidos sistemas de incentivo à investigação e desenvolvimento, à inovação produtiva, candidaturas também na área colaborativa entre empresas e a área científica e tecnológica, sendo que o Portugal 2030 foi também ele, por força das circunstâncias da pandemia, reforçado na sua dotação, e o PT 2030 terá mais 7 mil milhões de euros relativamente ao Portugal 2020 e também com um reforço significativo nos apoios empresariais. E depois temos uma terceira dimensão que diz respeito especificamente ao plano de recuperação e resiliência, de resposta à crise, numa perspectiva de mudanças estruturais, portanto, não tanto
diria, nas conhecidos apoios e sistemas de incentivos do Portugal 2020 e agora do Portugal 2030, mas de reformas e de investimentos verdadeiramente estruturantes e que pretendem, dando resposta à crise, sair dela respondendo também a diagnósticos que já são conhecidos, nomeadamente no âmbito da Comissão Europeia e do Semestre Europeu, de debilidades estruturais da nossa economia. E, portanto, este programa ser também uma oportunidade para dar resposta a essa dimensão. E com um horizonte também ele desafiante de execução até 2026. E sobre este programa, eu gostaria, e no âmbito deste nosso ciclo de conferências, de destacar as agendas mobilizadoras para a reindustrialização, constantes precisamente do PRR, que se estão a configurar como uma política industrial, com alguns projetos transformadores, e como digo, além daquilo que é o apoio dentro dos sistemas de incentivos do PT 2030, portanto, muito em complemento, e que visam precisamente promover de forma ainda mais efetiva aquilo que é o estoque de conhecimento científico e tecnológico das universidades e dos centros de interface, e o conjunto de empresas com capacidade para utilizar esse conhecimento e para produzir também bens e serviços que os coloquem numa fronteira tecnológica na respectiva área de atividade e que lhes permitam com isso também exportar mais, com maior valor acrescentado e também com empregos mais qualificados. E, portanto, gostaria de salientar que nesta fase de planeamento em que o programa e, neste caso, o PRR, que depois também se conciliará com o PT 2030, perdão, na tipologia de projetos a apoiar, e numa altura em que os regulamentos já estão aprovados e que já se está a proceder a essa fase final de negociação e do desenho final dos programas, gostaria de chamar a atenção para a importância de acompanharem esta fase final e dizer-vos que, relativamente a estas áreas tecnológicas das agendas mobilizadoras para a reindustrialização, certamente algumas, até pelo seu caráter transversal, pela sua natureza transversal, serão certamente úteis às atividades das diversas empresas que trabalham no domínio da economia da defesa. E, portanto, gostaria de sensibilizar para esta variedade, para esta vocação distinta dos apoios e destas, sejam nacionais ou comunitários, alguns necessariamente de candidatura individual, outros em parceria, em consórcios e também com todos os desafios que esse tipo de candidatura encerra, ao mesmo tempo também de oportunidade, até pelos montantes envolvidos e pelo âmbito dos projetos, e de facto salientar que se tratam de recursos importantes para alavancar a base tecnológica e industrial da defesa e assente precisamente na inovação, no trabalho qualificado e na dinâmica exportadora. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, doutora Joana Almodóvar. Antes de passar a palavra aos conferencistas, e porque verifico que muitos se juntaram entretanto, eu gostava aqui só de salientar três questões que são muito importantes para este webinar. A primeira, desde já, é o preenchimento do inquérito online, que está disponível no chat. É muito importante o preenchimento deste inquérito. E é fundamental termos o feedback das empresas relativamente a estes assuntos. A segunda questão tem a ver com a disciplina de microfones e câmaras. Peço a todos que mantenham a câmara e microfones ligados durante a conferência. E, finalmente, tem a ver com a finalidade última desta conferência, que é esclarecer as pessoas e as empresas. Portanto, as questões, as observações, os comentários são muito importantes. Poderão fazê-lo utilizando o chat está disponível, ou em alternativa levantando a mão aqui através da plataforma. Também chama a atenção que este webinar está a ser gravado, portanto também ser-vos-á disponibilizada a gravação da sessão de hoje. Portanto, postos estes esclarecimentos, passo agora a palavra aos conferencistas, ao Sr. Major Marco Pinto, ao Coronel Francisco Veiga e ao Comandante Carlos Monjinho,
que vão para nos falarem sobre o Fundo Europeu de Defesa, uma oportunidade para o desenvolvimento de projetos colaborativos cofinanciados pela União Europeia. Muito bem, bom dia, estou certamente a ser ouvido. Meu nome é Carlos muito bem. Muito bem, perfeito. Meu nome é Carlos Monginho e cabe-me a mim dar início à palestra, que vai ser feita em parceria com os colegas e camaradas Major Marco Pinto e Coronel Francisco Veiga. Antes de mais, dizer que é um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre um tema, o Fundo Europeu de Defesa, que tem concitado tanto interesse muito recentemente. Agradecer desde já, em meu nome e dos meus palestrantes, obviamente, a iniciativa muito oportuna da IDD Portugal Defence, em associação com o IDN, e agradecer em especial a excelente nota introdutória da sua doutora Joana Almodóvar, diretora do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, e que, a nosso ver, em boa hora se associa a esta iniciativa. É um aspecto muito relevante, a nosso ver. Eu agradecia que passasse o próximo slide, por favor. Dizer que, para tanto, temos uma agenda, enfim, preenchida. Isto é uma matéria complexa, com muitos aspectos para abordar. É ainda assim, aquilo que nós propomos, de facto, é fazer um percurso que irá passar pelos dois programas precursores e preparatórios do Fundo Europeu de Defesa. Portanto, a ação preparatória no âmbito da investigação de defesa, a PADR, vai ser apresentada precisamente pelo Major Marco Pinto, que é o nosso delegado para esta matéria e representante para a RIT do Ministério da Defesa. Depois passar para a área do desenvolvimento industrial de defesa, o EDIDP, pelo Sr. Coronel Francisco Veiga, um programa essencial para preparar o Fundo Europeu de Defesa, e eu voltarei no fim, depois então, para fazer aqui, digamos, o sum-up e falar sobre o Fundo Europeu de Defesa e aquilo que são os principais marcos até o momento relativamente a este programa. Slide. Antes ainda de passar ao Major Marco Pinto, achamos importante fazer aqui um enquadramento e, no fundo, passar a ideia de que é relevante, eu não sei se todos tinham essa noção, de que o Fundo Europeu de Defesa, enfim, não é uma iniciativa que começou o ano passado e que vai iniciar-se este ano. Quer dizer, o Fundo Europeu de Defesa foi lançado já em 2017, na altura da divulgação do European Defence Action Plan da Comissão Europeia, com 3 vetores essenciais: o Fundo Europeu de Defesa propriamente dito, mas, sobretudo, começando logo com a ação preparatória para a investigação, a PADR, e depois o EDIDP. Portanto, a ação preparatória identificada a azul iniciou-se, portanto, logo com uma call em 2017. É um programa relativamente pequeno do ponto de vista do envelope financeiro, estamos a falar de 90 milhões, 30 milhões por cada uma das 3 calls, mas essencial para testar a componente, a dimensão de investigação. Depois, em 2018, um aspecto essencial, de facto, foi o lançamento e a adoção do regulamento do European Defence Industrial Development Program, portanto, a componente de desenvolvimento de capacidades que está indicada aí a verde. Este de facto é o grande programa de test bed, o grande teste para o Fundo Europeu de Defesa, com 2 calls, com um envelope financeiro significativamente reforçado, 500 milhões de euros, 250 milhões para cada ano, e tem uma relevância acrescida pelo facto de grande parte do seu regulamento acabou por ser transposto para o regulamento do Fundo Europeu de Defesa, portanto, no que respeita a todas as características essenciais de funcionamento, dos requisitos de elegibilidade, do processo de avaliação e tudo o que tem a ver com os aspectos práticos que estão a ser implementados no âmbito do EDIDP vão ser transpostos para o Fundo Europeu de Defesa. E, portanto, é um aspecto essencial e que o Coronel Francisco Veiga vai relevar. Na parte superior do slide, a amarelo, então, temos os principais milestones daquilo que tem sido até agora o desenvolvimento deste programa muito importante. Já foi dito, enfim, é conhecido, é um programa perfeitamente inovador e excepcional no contexto da União Europeia. Pela primeira vez, a União Europeia vai alocar verbas do seu quadro financeiro plurianual à indústria de defesa, e foi lançado em 2018, por proposta da Comissão Europeia, o regulamento, portanto, uma proposta de regulamento. Eu sou o representante do Ministério da Defesa desde essa altura, como delegado para acompanhar este processo, e, portanto, foi um processo, enfim, moroso, trabalhoso, com muita discussão entre os Estados-membros e entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu. Passou por 2 presidências, a austríaca e a romena, e em 2019 conseguimos chegar, digamos, com um acordo parcial, 90% do regulamento ficou fechado. Depois, tivemos que esperar até ao momento, cerca de 2 anos, na realidade,
pela conclusão das negociações do quadro financeiro plurianual, que, como se recordarão, tiveram seu epílogo o ano passado, durante o Conselho Europeu de Julho, o famoso Conselho Europeu da Bazuca, já em pleno contexto pandémico, e foi então aí que ficou fechado o envelope financeiro para o Fundo Europeu de Defesa, que eu irei abordar mais adiante no final da apresentação. E, portanto, dizer só que este ano é um ano crucial, é o ano que irá assistir à aprovação do Regulamento do Fundo Europeu de Defesa e à sua implementação. E agora sim, passarei a palavras sem delongas para o Major Marco Pinto, que vai falar sobre a ação preparatória de investigação. Obrigado. Muito obrigado, Comandante Monjinho. Bom dia a todos. Cabe-me a mim fazer uma breve referência à ação preparatória sobre investigação de defesa, que é o programa precursor do Fundo Europeu de Defesa na componente de investigação. O Fundo Europeu de Defesa, como muitos de vocês também já conhecem, é constituído por duas componentes, ou janelas, portanto a componente de investigação e a componente de desenvolvimento de capacidades. Existe também uma terceira componente que está fora do Fundo Europeu de Defesa, que é da responsabilidade dos Estados-membros, que é a componente de aquisição dos meios e dos sistemas de armas. O FED constitui-se como uma oportunidade muito relevante para o investimento em defesa, para o apoio da indústria e do sistema científico nacional. Antes da existência do PADR, foi realizado um programa experimental, que é designado pelos Pilot Projects, projetos piloto, que decorreu de novembro de 2015 a novembro de 2018, já está concluído. Era mesmo só um programa experimental com um orçamento de 1,4 milhões de euros de financiamento a 100% para as atividades de investigação, onde foram lançados três calls e daí resultaram 3 projetos, e Portugal participou num dos 3 projetos aprovados, que foi o projeto Spider, liderado pela TechEver e também com a participação do IT Aveiro. Portanto, neste programa experimental conseguimos captar, Portugal, estas duas empresas, conseguiram captar cerca de 20% do cofinanciamento europeu, portanto foi uma participação excelente neste programa experimental. Depois temos então o PADR, a Ação Preparatória sobre a Investigação de Defesa. Tal como o Comandante Monjinho já referiu, foi um programa de 3 anos com calls em 2017, 2018 e 2019, e os projetos que foram aprovados na call de 2019 têm o seu término previsto para 2023. O orçamento estava previsto, era de cerca de 90 milhões de euros, mais uma contribuição da Noruega. O financiamento das atividades de investigação era a 100% das despesas elegíveis, com mais uma flat rate de 25% para os custos indiretos. O PADR abrangeu 4 áreas, um demonstrador tecnológico, tecnologias críticas de defesa, tecnologias disruptivas, que esta foi uma das últimas calls que foi lançada, e também standardização e estudos de perspectivos tecnológicos. No total houve 9 calls que deram origem a 18 projetos e faço aqui um resumo da participação nacional, onde tivemos vários participantes a participar passa a redundância, em 5 projetos, inclusive no projeto demonstrador, que é o Ocean 2020, que é o maior projeto do PADR, com um valor de 35 milhões. Alguns destes projetos, o GOSRA, o Westlife, que pertenciam à call de 2017, estão a terminar, e recentemente, na call de 2019, foi aprovado o projeto SPINAR, dentro da call de tecnologias disruptivas, com a participação do ENL, o Laboratório de Nanotecnologia Ibérico, que está sediado em Braga. Em termos de participação portuguesa, nós tivemos no PADR uma participação que conseguiu captar cerca de 2,4% do cofinanciamento europeu. Houve uma participação bastante expressiva na call de 2007, com a aprovação de 4 projetos com participantes nacionais. Na call de 2018 também tivemos candidaturas com entidades nacionais, porém não foram aprovadas. E em 2019 temos mais um projeto aprovado com entidades nacionais. Portanto, tivemos entidades nacionais a participar em 5 dos 18
aprovados, e a participação global, tanto nos Pilot Projects como no PADR, foi de 2,6%, isto está em 2,2, 2,3 milhões de euros, que está moderadamente acima daquilo que é a contribuição do nacional para os fundos da Comissão Europeia. Portanto, uma boa participação nacional. Relevo aqui algumas das lições aprendidas que considero que têm mais reflexo a nível nacional, ou seja, houve uma transparência do processo, o programa de trabalhos serviu de ponto de partida para o desenvolvimento do texto das escolas, houve participação de peritos militares tanto na preparação como na avaliação das propostas. Todo o programa estava orientado para soluções de defesa, onde as escolas tinham detalhes técnicos bastante detalhados, e houve também um reflexo da transposição de requisitos militares no texto das escolas. Isto porque, para dar aqui uma tónica, em que a investigação da defesa tem em vista o desenvolvimento de capacidades militares, portanto, logo desde o início, a importância de responder a requisitos militares. A nível global, assinalo aqui a posição de Portugal face aos outros países europeus. Nós estamos na primeira metade da tabela e houve alguns países que não participaram, e tivemos também uma participação variada, tanto de atores do setor privado, setor público e também outros não, e também centros de investigação. Isto tudo serviu para alimentar o que é a preparação da janela de investigação do Fundo Europeu de Defesa. E eu agora vou-me debruçar também será mais detalhado pelo Comandante Monjinho. Ou seja, a dimensão financeira será na ordem dos 33% para a janela de investigação. Em 2021 prevê-se cerca de 300 milhões de euros e as taxas de financiamento para os custos, e depois para os custos indiretos ainda está por definir, mas por defeito será uma flat rate, uma taxa fixa de 25%. Existe também orçamento dedicado às tecnologias disruptivas, que há de variar entre os 4% e os 8% do total do financiamento do Fundo Europeu de Defesa, e os 8% está sublinhado porque Portugal apoia fortemente a abordagem de apoiar as tecnologias disruptivas, portanto, nós apoiamos a percentagem máxima possível do orçamento que deverá ser atribuída às tecnologias disruptivas. Uma coisa que também queria fazer aqui uma distinção é familiarizados com o conceito de Technological Readiness Level, portanto, o grau de maturidade tecnológica no desenvolvimento de produtos e tecnologias. Portanto, temos aqui a investigação que vai entre básica e aplicada, vai de 1 ao 6, o desenvolvimento para fases para graus mais elevados, e a inovação, que é transversal a todos estes graus de maturidade. Isto não foi transposto diretamente para o Fundo Europeu de Defesa, ou seja, no Fundo Europeu de Defesa foi definido um conjunto de atividades, ou seja, geração de conhecimento, integração de conhecimentos, estudos, design, prototipagem, testagem, qualificação, certificação, e também o incremento de eficiência e otimização, onde se inclui, por exemplo, a estandardatização. Portanto, o conceito está ligeiramente diferente portanto, houve esta definição das atividades. Associada a esta tipologia de atividades, a janela de investigação abrange as atividades desde a geração de conhecimento até ao design, e as ações de desenvolvimento de capacidades vão desde a integração de conhecimento até a certificação, qualificação e incremento de eficiência. Em jeito de síntese sobre o PADR,
houve uma boa participação nacional, tanto nos pilot projects como no PADR. Isto, o que se pode concluir é que alguns dos participantes já tinham experiência prévia no FP7 e no Horizonte 2020 e utilizaram essa experiência para o PADR. Houve também a participação das Forças Armadas, tanto na preparação do programa de trabalhos como na avaliação. Isto foram os peritos da rede de investigação e também da área do desenvolvimento de capacidades que tiveram tanto na preparação como na avaliação das propostas, e aqui o mais importante é que o Fundo Europeu de Defesa, na janela de investigação, tem regras em tudo semelhantes ao PADR. Pronto. Assim termino a minha intervenção e passo a palavra ao Coronel Francisco Veiga. Muito obrigado. Bom dia a todos. Vamos procurar continuar com a nossa apresentação relativamente a esta oportunidade. E neste contexto, iremos então agora abordar o segundo pilar precursor do Fundo Europeu de Defesa, e para isso eu pedia para passarmos ao slide seguinte. Bom, aqui neste ciclo nós podemos ver que estamos a caminhar de alguns passos, de uma forma inicial do desenvolvimento até à aquisição, e agora estamos a centrar-nos aqui no desenvolvimento, justamente a meio. Este segundo vetor que viria a dar origem de uma forma integrada agora ao Fundo Europeu de Defesa e que se destinou essencialmente a apoiar o tecido empresarial em conjugação com as necessidades que os sistemas de forças iam manifestando, alavancar todo um conjunto de equipamentos militares ou tecnologias a empregar nessa área. Nasceu então o European Defence Industrial Programme, e que deriva exatamente da grande iniciativa lançada em 2016 na Comissão Juncker, que é o European Defence Action Plan. Este programa concluiu-se o ano passado com a entrega das últimas calls, que estão agora naturalmente a ser avaliadas, e que teve um envelope financeiro de cerca de 500 milhões de euros repartidos nos 2 anos. Cabe dizer que no primeiro ano, em 2019, houve realmente 2 programas principais e que tiveram ajuste direto, que foi o Meu Rapaz e o Assessor, mas que ainda não foram a introdutória. Assim, e para que nos foquemos naquilo que é o European Defence Industrial Programme, ele realmente tem este objetivo que estamos a ver. A ajuda financeira durante a fase de desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, ou seja, imediatamente a seguir àquilo que é a investigação, ou seja, aquilo que acabamos agora de ouvir, investigação e desenvolvimento, e antes de chegarmos à fase de aquisição. Portanto, importante aqui reter, a fase de aquisição não entra neste programa, nem é tão pouco cofinanciada em lado nenhum, fica às expensas dos Estados-membros. Slide seguinte. Eu queria só relevar dois aspectos importantes, que é este slide e é o que vamos ver a seguir, e que tem a ver com aquilo que são ações elegíveis e aquilo que são entidades elegíveis. Isto é importante porquê? Porque, tal como já foi referido por Bento Monjinho logo no início, aquilo que é a justificação, aquilo que é a fundamentação do regulamento que enquadra o LDP é transposto na sua generalidade para aquilo que é o European Defence Fund. O que significa que, se tivermos bem presentes as regras que observamos durante estes últimos 2 anos, 2019 e 2020, seremos capazes de melhor interpretar as regras e pô-las em prática referentes ao Fundo Europeu de Defesa e que irão vigorar ao longo dos próximos cerca de 7 anos. Portanto, é preciso termos presente que
efetivamente, o programa apoia ações que sejam levadas a cabo pelos beneficiários, na sua fase de desenvolvimento, e que abranjam tanto os novos produtos como a modernização, o que significa que não é só para fazer coisas novas, também pode ser para modernizar o que já existe em termos de equipamentos de defesa. Mas, desde que a utilização das informações pré-existentes, necessárias para executar a ação de modernização, não esteja sujeita a restrições por países terceiros ou entidades de países terceiros, direta ou indiretamente, através de uma ou mais empresas intermediárias. Significa o quê? Significa que, efetivamente, pese embora seja possível também atuar nesta área da modernização, é preciso ter sempre subjacente que os direitos de intervenção, os direitos de utilização da informação, os direitos de renovar a tecnologia estão sobre a alçada de entidades sediadas no território da União Europeia. Isto é importante. Por outro lado, em termos de entidades elegíveis, portanto, uma coisa era ações, outra coisa são entidades. Entidades são estas que estamos aí a ver, é qualquer empresa pública ou privada estabelecida na União. Pese embora também aqui pois, possamos agregar algum tipo de instituto, mais na área da investigação, e nós temos isso nos consórcios que foram sendo levantados, mas atenção, tem que haver sempre aqui fins lucrativos, portanto não é para entidades sem fins lucrativos, aqui neste caso. Portanto, podem ser elegíveis então qualquer uma destas entidades. É preciso que as suas infraestruturas, instalações e ativos se situem mais uma vez em território da União. Contudo, há aqui uma derrogação. Pode haver realmente a participação de empresas que quem as detém está fora da União, desde que o Estado-membro respectivo ateste que essa empresa e as ações que ela desenvolve não são um obstáculo, nem são, digamos assim, uma ameaça à segurança europeia. Portanto, eu aqui, às vezes damos este exemplo, no caso português, nós sabemos claramente que temos empresas nacionais, grande empresa nomeadamente na área da aeronáutica, que é detida por uma empresa que não está em território da União Europeia. Contudo, desde que o Estado ateste que essa empresa não é uma ameaça para a segurança interna, que essa empresa participa ativamente na construção de produtos que depois hão de alimentar a cadeia de valor do território da União, então ela também poderá ser elegível. Slide seguinte. Aqui eu queria só deixar-vos uma nota daquilo que foram as taxas de financiamento e que vão ser muito próximas também daquelas que vão acontecer no Fundo Europeu de Defesa. Isto para deixar bem claro que não se trata de financiamento puro e duro, mas se trata de cofinanciamento. O que significa que qualquer projeto submetido em resposta a uma call lançada no contexto do programa de trabalho do RIDP exige sempre que haja um contributo dos Estados-membros ou do próprio consórcio. Quando falo do Estado-membro enquanto entidade, enquanto pilar fundamental, ou do próprio consórcio, que significa as empresas que dele fazem parte. E estamos aí a ver que realmente na parte dos estudos, do design, dos sistemas de prototipagem, dos testes, da qualificação e certificação, os valores são sempre diferentes. É claro que a primeira fase dos estudos de viabilidade, que está nos 90%, se depois lhe somarmos os bónus, e já vamos falar disso um bocadinho, eles podem também chegar aos 100%. E que bónus são esses? São bónus no conceito das pequenas e médias empresas que estão estabelecidas num estado terceiro relativamente àquele em que estão as grandes empresas do consórcio. Quero dizer assim, a PME aqui só conta se for de um terceiro estado. Imaginemos a seguinte situação, um consórcio liderado por uma grande empresa de um determinado país. Bom, as PMEs desse país não contam para este bónus.
que conta para este bónus são as empresas de um país onde não haja uma grande empresa a participar no consórcio. Chama-se isto o cross-border. É aqui que está realmente a questão do bónus. Este bónus de 10% é sempre verificável. Como é que se verifica? Os pacotes de trabalho, ou seja, o volume de trabalho atribuído a essa PME tem que, no mínimo, ser também ele próprio de 10%. Tem aqui ainda uma nuance. Se, por acaso, os pacotes de trabalho envolverem um volume de negócios relativamente a essa call que situe nos 15% ou acima dos 15%, então a bonificação é de 15%, passa a ser 10 mais 5. Isto também é importante. Por outro lado, também os projetos que incorporem requisitos que já estavam introduzidos em projetos relativos à cooperação estruturada permanente, os PESCO, beneficiam também aos próprios de uma majoração de 10%. O que significa que eu aqui, cumulativamente, posso chegar até, em tese, a um bónus de 35%. Erro de 25%. Não é? 10% para o PESCO, 10 para a PME, enquanto cross-border, e mais 5 se o volume de negócio atribuído for igual ou superior também a 15%. Portanto, ou seja, em tese, estas bonificações de 90% claramente vão para os 100%. Mas não é, digamos assim, o normal. O normal é que este cofinanciamento se situe entre os 60% e 65%. É preciso também aqui referir que, paralelamente a isto, estão também elegíveis os custos indiretos, tal flat rate de 25%, isto no contexto do ADP. No contexto do Fundo Europeu de Defesa, e que mais à frente há de ser falado, naturalmente, não andará muito longe também destes valores, contudo, ainda está em discussão. Mais uma amostragem daquilo que têm que ser as evidências para garantir que temos realmente projetos elegíveis. Portanto, não nos podemos esquecer que se é para ser elegível, se é para ser um projeto, ele tem que servir para ajudar a colmatar lacunas dos sistemas de forças, das Forças Armadas dos países da União Europeia, e que para isso os chamados Initial Common Requirements têm que naturalmente ser validados no mínimo por 2 Estados-membros, o que significa que as Forças Armadas dos respectivos países têm que ter aqui um papel também importante. É também importante termos presentes que todos estes projetos que assentam nas escolas que são publicadas anualmente, vão beber a uma fonte fundamental, que é o Capability Development Plan, que foi publicado pela EDA, portanto, ali assim em 2016, e que todos os anos é revisto através do CARD. Portanto, isto também são coisas importantes, está tudo alinhado, portanto, não pode haver aqui, assim, duplicações. Tudo isto tem que ser atestado mediante documentos, que são chamadas, que já ouvimos muitos de nós falar, as Letter of Intent. Portanto, todos estes documentos que estamos aqui a ver neste slide, vamos aqui resumi-los a 2 coisas numa fase inicial, que é aquilo que está realmente a funcionar e aquilo que vai continuar a funcionar. A Letter of Intent significa que há um compromisso político logo a ajudar a submeter o projeto e que leva aqueles países que têm lá as suas empresas, se comprometem a apoiar a iniciativa. Por outro lado, também os Initial Common Requirements devem ser parte integrante do envelope que as empresas têm que entregar para que sejam elegíveis. Ou seja, qualquer projeto que as empresas venham a submeter dentro daquele tempo tem que necessariamente ter a acompanhá-los estes Initial Common Requirements devidamente validados pelos Ministérios da Defesa dos países respectivos, porque senão todo o trabalho não vai passar mesmo disso, ou seja, de uma fase inicial. Slide seguinte. Neste slide eu gostava de vos deixar uma ideia geral daquilo que é o ciclo do projeto. Depois, naturalmente, de serem publicadas as contas. Portanto, o primeiro passo foi a publicação da COM. Muito bem. Depois, há todo este trabalho que iremos também ver muito mais à frente, de trabalhar o projeto.
preparar o projeto para ser submetido. E é então submetida à proposta dentro do prazo disponível. No caso de 2020, houve a possibilidade de fazer a apresentação de propostas entre junho e 1 de dezembro. Dia 1 de dezembro foi o prazo limite para a entrega das propostas de projeto em resposta às escolas. Segue-se então um período de avaliação das propostas. Numa primeira fase documental, o que significa que a Comissão, através do seu staffing interno, vai verificar se aquelas propostas respeitam as regras, respeitam o regulamento, respeitam o programa de trabalho, respeitam as regras financeiras, enfim, respeitam todas as regras. Se não falta lá nada, estão lá as tais Initial Common Requirements e as tais cartas de conforto, o Letters of Intent. Visto isto, passas à fase seguinte. E a fase seguinte é os peritos técnicos avaliarem a bondade daqueles requisitos, avaliar se aquilo realmente corresponde àquilo que está, por um lado, no corpo da COL e, por outro lado, àquilo que é as necessidades em termos de desenvolvimento de capacidades da União. Dito isto, avança-se para a proposta de seleção da proposta. E aqui nesta fase, o comitê do programa, o que é isto do comitê do programa já agora? O comitê do programa é um comitê que funciona em conjunto, que é formado, melhor dizendo, por representantes de todos os países da União Europeia e que é coordenado pela Comissão, ou seja, a Comissão é quem gera centralmente este programa. A governance é da Comissão. Feito isto, os projetos que passarem são então publicados, os consórcios são notificados, no que concerne, por exemplo, ao ADDP COLS 2020, esta notificação há de acontecer lá para junho. Ou seja, em 1 de dezembro terminou a entrada das propostas, estamos na fase de avaliação, estamos nesta altura, justamente na fase em que os peritos estão a avaliar as propostas, em termos técnicos, para que depois sejam finalizadas e lá para junho possam ser publicados. De maneira que depois se segue o período seguinte. E o período seguinte está aí assinalado como Sign Grant Agreement. O que é isso? É a fase em que os consórcios vencedores são convidados a apresentar eventualmente alguma documentação remanescente, se isso for o caso, e a assinar os contratos. E aqui nesta fase é importante termos presente que as empresas têm que ter a noção de que têm que estar certificadas. Quero dizer, têm que estar credenciadas, assim é que está correto, junto da Autoridade Nacional de Segurança. Okay? A partir desse momento, entra-se na fase de gestão do projeto, legal management, em que os entregáveis irão ter que ser verificáveis mediante relatórios e auditorias intermédias e contra as quais são entregues os valores monetários que lhes competirem. É preciso ter presente que caso no desenvolvimento do projeto não se esteja a cumprir aquilo que está planeado e que os entregáveis não correspondam àquilo que é expectável, então o dinheiro que já foi eventualmente adiantado terá que ser devolvido à Comissão. Portanto, também é um aspecto importante, ou seja, há um acompanhamento muito rigoroso da execução dos projetos. Findo isto, chega-se à fase de terminar o projeto. Portanto, nessa altura haverá um relatório final, haverá um encontro de contas e ver se há, digamos assim, se atingiram ou não os objetivos. Slide seguinte. Bom, neste slide gostava apenas de voltar a referir que, efetivamente, os custos não abrangidos pela Comissão têm que necessariamente ser assegurados pelos Estados-membros, portanto, só há projeto se houver garantia de que há financiamento. E o financiamento é a parte que a Comissão disponibiliza e é público. É público porque está na COL. Diz logo qual é que é o valor limite. E o que significa que, para além disso, para além dessa percentagem que a Comissão cofinancia, é necessário que
o remanescente seja então garantido pelo Estado-membro ou pela própria empresa. É preciso então que também haja no mínimo 2 dos Estados-membros onde estão sediadas as empresas participantes que se comprometam a adquirir a tecnologia ou o produto e que acordem naturalmente nas especificações técnicas comuns. Isto para quê? Para garantir, mais uma vez, que estamos a desenvolver alguma coisa que serve para fazer face ao suprimento das lacunas das Forças Armadas na Europa e que estamos no contexto da interoperabilidade a desenvolver capacidades que permitam atuar em conjunto, permitam, portanto, executar operações de uma forma cooperativa. Slide seguinte. E porque o nosso tecido industrial realmente se baseia muito, ou assenta muito nas PMEs, eu tenho aqui para mim que realmente somos apetecíveis do ponto de vista dos chamados grandes estados, onde estão as grandes empresas, aqueles 6 do OCAR, basicamente, ou 5, uma vez que não é assim um grande estado, mas 5, onde estão sediadas, e olham para nós como uma oportunidade. Quando digo para nós, Estados como Portugal, mas também os outros da nossa dimensão, onde as empresas não são assim tão grandes, digamos assim, ou tão grande dimensão. E qual é essa oportunidade? É beneficiarem daquilo que no princípio eu dizia que é o cross-border. Eles têm aqui uma oportunidade, porque sabem que se vierem a um destes Estados-membros, enfim, e conseguirem agregar no seu consórcio uma empresa, uma PME, com a qual gostariam de trabalhar, naturalmente tem aqui a possibilidade de ter uma bonificação adicional de tais 10% a 15%. Mas atenção às regras das PMEs. Deixamos aí 2 links, esse que está aí em cima é a CME Definition, depois, como vão ter acesso às apresentações, poderão sempre lá clicar e verificar, assim como na questão do questionário relativamente àquilo que é uma pequena e média empresa. Portanto, importa que as nossas PMEs tenham a certeza que estão realmente a concorrer e que cumprem o requisito no contexto da União Europeia e que é balizado por essa recomendação que aí está, a 361. Slide seguinte. Bom, agora em termos de resumo, e relativamente às scores de 2019, para vos dizer que foram recebidas 40 propostas, cobriram todos os tópicos, 15 eram de pequenas e médias empresas, ou englobavam pequenas e médias empresas, o que significa que eram 40% das propostas. Portugal, pese embora tivesse, em termos de propostas, participado em mais, acabou por ficar representado em 2 projetos importantes. O European Strategic Command Control e o Pandora. Este European Strategic Command Control é liderado pela Espanha, neste caso a Indra, e como representantes nacionais nesse consórcio temos a Edisoft e a Paldata. No contexto do Pandora é liderado por Grécia, situa-se na área do cyber. Temos como representantes nossos a GMV, o Sinamil e o Inesctec, portanto foram os que resultaram. E estamos aqui a ver já um caso interessante, é que não se situam um pouco na cola dedicada às PMEs. Isso quer dizer o seguinte, que realmente as nossas PMEs têm capacidade e até mais oportunidade de penetrarem através das escolas temáticas, de certa forma. E vamos ver que foi assim em todas. O que significa que lhes dá a oportunidade de penetrarem nas cadeias de abastecimento, lhes dá a oportunidade de criarem um networking mais avançado e a capacidade para introduzir as suas inovações, os seus desenvolvimentos num sistema de armas ou num equipamento muito mais alargado. Isto é importante, portanto, do que estarmos a cingir apenas às escolas das PMEs. Um slide apenas para dar uma abrangência global daquilo que foi o IDP de 2019. Portanto, estamos aí a ver que 80% do valor estava alinhado com os projetos PESCO. 14 entidades foram selecionadas de 7 Estados-membros. As PMEs, temos aqui 83, ou seja, cerca de 37% do valor global.
Slide seguinte. Mais uma visualização do resultado das calls de 2019. Portugal tinha inicialmente, portanto, 8 entidades a participar, verificámos que ficavam 5, logo depois de 2019, slide seguinte. Aqui neste slide, e para além daquelas que foram efetivamente adjudicadas, estamos também a azul mais escuro, ou uma cor mais escura, as empresas que participaram em calls que acabaram por não ser contempladas. Slide seguinte. No slide seguinte, e agora já com uma ideia para 2020, já como estamos a ver relativamente a 2019 e à participação nacional, já está mais robustecida. Já temos aqui a participação a proposta de participação em 10 projetos. Claro que isto ainda está em avaliação, ainda não sabemos quais são os projetos que aqui estão, que efetivamente vão ser aprovados pela Comissão. Como eu dizia há bocadinho, só lá para junho é que iremos saber quais deles é que são. Importa aqui é relevar duas situações. A primeira é que, pela primeira vez, temos um projeto liderado por um consórcio, por uma empresa nacional, um consórcio liderado por empresas nacionais, que é o Description, e que temos aí quatro países a apoiar. Além de Portugal, temos a Áustria, a Espanha e a Itália. E aqui é muito interessante, porque a Itália, como é um dos tais países que tem grandes empresas, viu logo aqui um grande interesse em colocar aqui uma PME deles. Para quê? Para também conseguirem dar visibilidade às suas próprias PMEs. De outra maneira, seria mais difícil. Estão a ver? Portanto, este é um consórcio liderado nacionalmente e que tem o apoio central do ENFA e também um apoio do Gabinete Nacional de Segurança. E que também agrega, já agora importante, agrega requisitos do EU Cyber Academy Innovation Lab, que, como sabemos, também é um projeto PESCO liderado nacionalmente, o que quer dizer que potencialmente terá logo aqui também uma bonificação. O outro que eu queria aqui também realçar é o CNICE. O CNICE resulta de outro projeto também, de alguma forma está ligado a outro projeto PESCO de liderança nacional, que é o MUSAS. E aqui conseguiu-se uma co-liderança com a França. Portanto, temos aqui a participação da França, de Portugal, da Itália e da Espanha. Portanto, são dois bons exemplos. Depois, Portugal está representado em mais 8. Um de liderança italiana, outro de liderança belga, depois de liderança espanhola temos 4 e ainda um de liderança sueca. Portanto, temos aqui a participação potencial de 13 entidades nacionais, entre empresas e centros de investigação. Slide seguinte. Quase a concluir, gostava de deixar aqui uma nota importante para aquilo que é necessário termos subjacente. Um projeto só o é se satisfizer aquilo que é o que está previsto no regulamento, no programa de trabalho e na COL. E que tem que contribuir para o suprimento das lacunas das Forças Armadas. E que tem que estar de acordo com o que foi instituído pelo CDP e pelo CARD. Bom, muito bem. Mas, para isto tudo, e como se trata de projetos de cofinanciamento, tenho que aqui ter, ou seja, o ideal é conjugar aqui 3 fatores. O primeiro fator é que tem que ter indústria para o desenvolver. Isso tem, se a indústria vai propor o projeto, à partida tem. Tenho que ter interesse operacional, ou seja, tem que então servir para ajudar a suprir as lacunas. E, por outro lado, tem que haver fonte de financiamento. São 3 fatores importantíssimos. Ora, para que isto aconteça, significa que se as propostas de projeto já vierem ancoradas e de certa forma, já trabalhados com as Forças Armadas, aliás, como eu referi no slide anterior, o Description é um bom exemplo, já vinha com o apoio do Estado-Maior das Forças Armadas, portanto foi muito mais simples. Significa que aquilo à cabeça já tem os três pressupostos reunidos. Tenho a empresa, tenho o interesse operacional e, claro, também já tenho a fonte de financiamento. Não nos podemos esquecer que a fonte de financiamento por excelência nacional, no contexto público,
é a LPM de que ontem ouvimos falar. Portanto, significa que tem que estar. Agora, 3 cenários possíveis. O projeto tem interesse operacional, foi este que nós vimos. O projeto tem interesse operacional, mas não há financiamento, porque não está previsto. A LPM, como sabemos, tem um escalonamento. Só que imaginemos que esse projeto, ou as tecnologias ali envolvidas, só teriam financiamento previsto para 3 anos depois. Bem, 3 anos depois já está fora de prazo para esta call, como é evidente. Mas o projeto pode avançar na mesma. Desde que de duas uma, numa primeira fase, consiga bonificações que cubram até aos 100%, e portanto não há custo, ou que a empresa ou o consórcio financiem a parte que lhes competir ao cofinanciamento de respeito, sabendo de antemão que aquele projeto é interesse operacional e, como tal, mais à frente, há de ser adquirido. Esta é o segundo princípio. O terceiro é um projeto interessante, até se enquadra na COL, até se enquadra no CDP, mas não tem interesse operacional para as Forças Armadas, este projeto, não vai, digamos, contribuir para grande coisa. Então significa que o projeto pode na mesma avançar, só que aqui, claramente, a empresa ou o consórcio vão ter que assumir a parte que lhes competir do cofinanciamento. E aqui, a probabilidade de haver uma letter of intent é naturalmente mais reduzida. Contudo, haverá sempre, caso a empresa cumpra os critérios nacionais, relativamente à sua credenciação, relativamente à sua relação com a segurança social, com as finanças, esteja licenciada de acordo com aquilo que ouvimos falar na última quarta-feira de manhã também, então terá, com certeza, uma carta de conforto e a garantia de que tudo faremos para que continue no consórcio. São, portanto, as 3 notas essenciais no contexto de definir aquilo que é um projeto potencialmente apoiável, com financiamento, até um projeto também apoiável, mas sem financiamento. Está bem? E era isto que eu tinha para partilhar convosco. Eu peço desculpa se me alonguei um bocadinho, mas procuramos dar aqui uma nota mais sistematizada daquilo que é o ADDP. E, nesta sequência, eu passava agora a palavra ao Sr. Comandante Carlos Monjinho para nos falar um bocadinho daquilo que vai ser daqui para a frente. Muito obrigado, Francisco. De facto, era importante fazer este detalhe, porque muito do que foi dito pelo Coronel Francisco Veiga acaba por ser transponível para o Fundo Europeu de Defesa e, portanto, muito obrigado. Bem, este slide é um slide que todos vós conhecem, a maior parte de vós que andam a estudar estas matérias. Já está aí bem relevado e a vermelho os novos valores que ficaram acordados no âmbito do quadro financeiro plurianual, e, portanto, estamos a falar, houve um decréscimo, como saberão, como se recordarão, inicialmente a Comissão tinha apontado para 13 bilhões ao longo dos 7 anos, houve um decréscimo já, mais uma vez, no contexto da pandemia atual, para quase 8 mil milhões, que está dividido, grosso modo, em 1/3 para a componente de investigação, e 2/3 para a componente de desenvolvimento de capacidades. E, portanto, estes são os montantes com que vamos ter para lidar nos próximos 7 anos. Já foi referido, mas é importante reiterar a questão do financiamento nacional exigível para a questão da aquisição. Não vai haver €1 do Fundo Europeu de Defesa para adquirir o que quer que seja no âmbito dos produtos e tecnologias que sejam desenvolvidos no seu âmbito. E, portanto, isto não é de menos importância na medida em que, como já vimos, os requisitos de elegibilidade exigem que pelo menos dois Estados-membros adquiram ou tencionem adquirir no final da produção do produto ou da tecnologia o resultado desses projetos. E, portanto, é um aspecto essencial. Também uma nota que eu acho que é curiosa e acho que é importante terem essa noção do ponto de vista até negocial que está a decorrer neste momento no âmbito da Comissão Europeia entre os Estados-membros. Está aí a bandeirinha nacional com 118 milhões. O que é isto? Basicamente é dizer que, de acordo com a contribuição dos Estados-membros para o quadro financeiro plurianual da União Europeia, podemos, de alguma forma, extrapolar aquilo que é a contribuição de cada um desses Estados-membros para o próprio Fundo Europeu de Defesa. E Portugal, no fundo, vai contribuir com cerca de 118 milhões ao longo destes 7 anos para este fundo.
Isto compara, só para ter uma ideia, compara com os chamados Big Four, os 4 maiores Estados-membros, a Alemanha, a França, a Itália e a Espanha, que só por si, estes 4 Estados-membros, vão contribuir para o Fundo Europeu de Defesa, precisamente com o montante que aí está para o desenvolvimento de capacidade. Estamos a falar de 66%. 5,3 mil milhões vão ser comparticipados por estes 4 Estados-membros da União Europeia. 2 mil milhões para a Alemanha, 1,4 mil milhões para a França, 1.000 milhões para a Itália e 730 milhões para a Espanha. E, portanto, isto dá a ideia e dá a importância dos diferentes pesos dos diferentes Estados-membros em termos negociais. Próximo slide, por favor. Bem, este é o cronograma que nós temos para este ano e para o próximo. É um cronograma que se vai repetir e vai haver aqui um rolemã, no fundo, ao longo destes anos, até 2027. Assinalado a verde o aspecto essencial, digamos que é montando tudo isto, está a aprovação do regulamento do Fundo Europeu de Defesa. Eu fiz alusão a isso no início da apresentação, dizer que, de forma feliz, a presidência portuguesa da União Europeia vai, de alguma forma, cortar a meta relativamente a este regulamento. Digamos que a presidência alemã que nos antecedeu já na 13ª hora, na segunda quinzena de dezembro, imaginem, conseguimos chegar a um acordo com o Parlamento Europeu e, portanto, agora há uma questão procedimental que está a decorrer e, de facto, espera-se que no início de maio possamos ter o regulamento aprovado, adotado e publicado, o que é essencial para podermos ter um programa de trabalho também aprovado e termos as escolas publicadas. E, portanto, aquilo que está a ser feito neste momento, e no canto superior esquerdo podem ver aí, a preparação do programa de trabalhos, é precisamente prepararmos em avanço à aprovação do regulamento este programa de trabalhos. Bem, este programa de trabalhos teve início em junho do ano passado, é liderado pela Comissão Europeia, pela Direção-Geral da Indústria de Defesa e Espaço, a DG Defis, e tem como apoio um grupo de peritos dos Estados-membros, que vai se transformar depois num comitê do FED após a aprovação do regulamento, que é constituído, sem exceção, pelos elementos dos Ministérios da Defesa dos Estados-membros. E, portanto, é com base neste grupo de peritos, é com base nos nossos contributos no âmbito deste grupo de peritos que, de alguma forma, a Comissão Europeia tem feito aqui a fusão das diferentes sensibilidades no âmbito do programa de trabalhos. Falaremos disso já de seguida. Se tudo correr como está previsto, e espera-se que sim, a publicação das escolas irão acontecer, portanto, no início de junho, no início do segundo semestre, e decorrerá até ao final do segundo semestre o período de candidatura para as escolas. Logo em simultâneo, o Comitê do Fundo Europeu de Defesa vai começar logo a trabalhar na preparação do programa de trabalhos do ano que vem. No ano de 22, vamos dar então continuidade a ambos os processos, não só ao programa de trabalhos de 22, como também, obviamente, à semelhança daquilo que aconteceu com o EDIDP, a avaliação das candidaturas. Se tudo correr como previsto, teremos resultados das escolas de 21 deste ano, entre junho e julho do ano que vem. Depois há todo o processo da gestão de projetos, a preparação dos grant agreements e etc. Ok? Próximo slide. Bem, a abordagem geral do Fundo Europeu de Defesa é conhecido, mas eu queria relevar estes aspectos que são essenciais. Não? Apoiar a competitividade e inovação da base tecnológica e industrial de defesa europeia, conhecido, contribuindo para mitigar as lacunas de capacidades. E, portanto, militares. Isto é um aspecto essencial, já foi referido no âmbito do EDIDP, aqui é essencial. Por isso é que se trata de um programa específico de defesa. E, portanto, isto é algo que a Comissão tem reiteradamente afirmado. Sinergia, sim. Complementariedade, sim. Duplicação, não. Com outros instrumentos na área da componente civil, digamos assim, da União Europeia. Isto é relevante, sobretudo, por exemplo, ao nível do grande programa de investigação civil, que é o Horizonte Europa, que vai também ser aprovado precisamente na mesma altura do Fundo Europeu de Defesa, que é significativamente maior, cerca de 10 vezes maior que o Fundo Europeu de Defesa, mas a Comissão vai ter muito cuidado nesta questão da avaliação das propostas que lhe cheguem relativamente a todos estes instrumentos no âmbito da União Europeia. Coerência também já foi mencionada com o Capability Development Plan, com a Coordinated Annual Review on Defense, portanto, a revisão anual coordenada, e, de sobremaneira, com os projetos PESP, da Cooperação Estruturada Permanente, que também tem uma bonificação no Fundo Europeu de Defesa de 10%, tal como tinha no EDIDP. O aspecto competitivo é essencial, é um programa da seleção das melhores propostas, e é algo também que a Comissão faz muita questão de repetir sempre que pode. Próximo slide. Bem,
O apoio às PMEs é um aspecto perfeitamente central no Fundo Europeu de Defesa. Já o era assim para o EDIDP e, de facto, assim é para o FED. Apoio às pequenas e médias empresas e às mid-caps, as empresas de média capitalização. Tem sido uma estratégia seguida por Portugal desde 2018, desde a defesa no âmbito do regulamento do Fundo Europeu de Defesa. É essencial que para nós, Portugal e para muitos outros países, que haja um incentivo à participação das pequenas e médias empresas no Fundo Europeu de Defesa. Isto é essencial. Aliás, diria até mais que a continuidade do próprio Fundo Europeu de Defesa, para além de 27, estará muito dependente daquilo que for o sucesso para as pequenas e médias empresas. E por isso a Comissão está muito também ciente deste facto e tem juntamente com o comitê, com o grupo de peritos, tem discutido a forma de poder incentivar, para além daquilo que já está no regulamento, a participação das pequenas e médias empresas. E, portanto, desde logo, a existência de categorias e calls dedicadas exclusivamente às pequenas e médias empresas, tal como aconteceu com o EDIDP, facilitar, criar um mecanismo mais light de candidatura para estas pequenas e médias empresas, com o two-stage evaluation, portanto, numa primeira fase, apenas digamos que um outline description daquilo que será o projeto, para depois, numa segunda fase, haver então, assim, ou de alguma forma, um reforço daquilo que é, para aqueles projetos que forem aprovados, o reforço daquilo que é a necessidade, no fundo, de demonstrar a validade do projeto. Ações de coaching também para essas pequenas PMEs, para as PMEs que possam ser selecionadas nesse âmbito. Um aspecto essencial para nós, Portugal, no âmbito do grupo de peritos que temos defendido, é de facto este aumento do peso do critério de avaliação. Portanto, é muito importante para nós que quando a Comissão Europeia avalia as propostas que lhes são apresentadas, que haja um peso importante em termos do critério de avaliação para as PMEs cross-border, para as PMEs transfronteiriças. Isso é uma forma de levar aqui as maiores empresas, as prime contractors, as integradoras, possam de facto ir buscar PMEs a outros países, a países terceiros, e isso é algo que nos interessa a nós, como interessa a grande maioria dos países de pequena e média dimensão. E, finalmente, um aspecto também importante para nós, que é a questão de condicionar, de alguma forma, os Direct Awards, que são os ajustes diretos, que são feitos a grandes projetos e a grandes empresas, no fundo, aquelas empresas do OCAR, e condicionar, de alguma forma, esses Direct Awards, se pudermos evitá-los, melhor, mas se não pudermos evitar, e dificilmente o evitaremos ao longo destes 7 anos, pelo menos que, se assim for, que haja a possibilidade de haver uma abertura das cadeias de abastecimento às pequenas e médias empresas de países terceiros. São aspectos essenciais. Próximo slide. Bem, dito isto, o que é que nós temos de passar relativamente ao programa de trabalho que está neste momento a ser discutido? Isto é uma informação provisória, porque, só para ter uma ideia, na apresentação, eu tive que alterar aqui a apresentação relativamente a este ponto, desde terça-feira que tivemos a última reunião do comitê, da comissão, e houve uma alteração significativa daquilo que era o draft do programa de trabalhos que estava a ser negociado. E, portanto, neste momento, com base naquilo que são as capacidades, as prioridades do Capability Development Plan, aquilo que têm sido as lições aprendidas ao nível da PADR, do EDIDP e das propostas que os próprios Estados-membros apresentaram, propostas de tópicos, já lá iremos, a Comissão Europeia, neste momento, apresentou uma estrutura de programa de trabalho que passa por 15 categorias de ação temáticas, vamos vê-las todas, ok? E depois, algo que ainda não podemos passar, porque ainda não está fechado e só quando for publicado é que serão do conhecimento público, vão dar origem, em princípio, a 19 calls temáticas e a 35 tópicos temáticos, portanto, temáticos com áreas específicas que vamos já ver. R&D, Research e Development, ok? Há 2 outras categorias de ação que aqui podemos, enfim, abrir o véu sem grande dificuldade, que dão origem a três calls abertas, que são precisamente aquelas que aí estão, para pequenas e médias empresas, as tais calls exclusivas, pequenas e médias empresas em termos de research, de investigação, pequenas e médias empresas de development e para as tecnologias disruptivas na área de research. Portanto, esta é a estrutura macro daquilo que se espera que venha a ser o programa de trabalho do Fundo Europeu de Defesa. Vamos só passar em revista muito rapidamente, vocês vão ficar com esta apresentação depois se quiserem ter acesso, categorias de ações que estão previstas neste momento, que vão dar origem aos tais 19 calls e 35 tópicos, são estas que aqui estão, portanto podemos passar em frente, não vale a pena estar a repetir o que aí está. Próximo slide. Também nesta área de transformação digital, resiliência energética, transição ambiental, materiais e componentes, próximo slide.
E esta aqui mais ligada às componentes operacionais, Air Combat, Ground Combat, Naval Combat, enfim. E são estas categorias de ações que depois vão dar origem a tais calls e tópicos. Próximo slide. As duas categorias de ação dedicadas às PMEs e às tecnologias disruptivas. Próximo slide. Bem, os Estados-membros apresentaram muitos tópicos de calls, 742, foi um trabalho muito difícil da Comissão Europeia para fazer o merge, a fusão de todos estes. Enfim, os tais Big Four que eu vos falei há pouco, só por eles apresentaram 464 propostas, estão indicadas aí a verde. Digamos que a surpresa terá sido um bocadinho a Polónia e a Grécia, a Suécia, enfim, é um player importante. E depois Portugal apresentou 9 propostas de tópicos, nesses 4 temas que aí está, nessas 4 categorias: Defense, Medical Response and CBRN, Cyber, Materials and Components, Simulation and Training. Próximo slide. Para ficar apenas para memória futura, neste momento é aquilo que existe em termos de taxas de financiamento, cofinanciamento e bonificações, muito à semelhança daquilo que já foi explicado para o EDIDP. As 4 primeiras atividades dedicadas, financiadas 100% na investigação, e depois um conjunto de taxas de cofinanciamento, uma baseline, em que a prototipagem é de facto sempre o valor mais baixo, e depois as bonificações que já falámos de projetos PESCO, projeto para PMEs cross-border, etc., que podem então chegar no limite até 100% de algumas atividades. Próximo slide. Apenas uma visão muito geral do que é o orçamento global do Fundo Europeu de Defesa, aqui o breakdown por anos, só chamar a atenção, e a indicação que já foi dada logo no início da apresentação, para os 4 a 8% para as tecnologias disruptivas, e uma pequena chamada de atenção só para este ano, 2021, que está nessa caixa azul. No fundo, há um montante até significativo, cerca de 15 milhões de euros, dedicado à parte administrativa, digamos que é extraída daquilo que vai ser disponível para as escolas, que é precisamente para pagar, no fundo, para suportar os encargos com a gestão de projeto, com o pagamento dos peritos independentes, que vão ter que ser contratados para fazer a avaliação das propostas, as ações de divulgação, os infodays, enfim, é isso que vai acontecer todos os anos. Há uma parcela que tem que ser retirada, digamos, para a componente de gestão de projeto. Slide. Bem, e termino dizendo o seguinte, que estes são os próximos passos, estes são no fundo, os principais takeaways. O regulamento será aprovado, se tudo correr bem, em maio deste ano. O programa trabalha em sequência imediatamente a seguir e, em princípio, em junho de 21, teremos então o período de candidaturas, que deverá correr até dezembro. Aquilo que esperamos fazer, e à semelhança daquilo que tem acontecido nos últimos anos, até com o EDIDP, em estreita colaboração, naturalmente, com a IDD Portugal Defence e com os outros players, fazemos mais uma sessão de divulgação após a publicação das calls, no fundo antecipando aquilo que será o próprio Infoday que a DG de FIS costuma fazer sempre, e portanto há uma forma de preparar a PTID e o SCTN para questões que possam ter. Enfim, passa a publicidade, a IDD não precisa, mas só dizer que está a ser preparado, a IDD está a preparar um importante seminário internacional dedicado à economia de defesa para 24 de maio, mas depois no CCB, enfim, mas a seu tempo a IDD fará a devida divulgação. E termino, enfim, falei um bocadinho depressa porque o tempo já vai longo e queremos ter tempo para perguntas e respostas, e portanto, muito obrigado pela vossa atenção, espero que possamos agora ter um período de discussão sobre esta matéria. Obrigado. Muito obrigado aos 3 apresentadores. Excedemos um pouco o tempo da apresentação, de qualquer forma não tenho aqui muitas inscrições. Como não temos muito tempo, passaria já à primeira inscrita, a doutora Isabel Ferreira Nunes. Doutora, por favor, coloque a sua questão. Muito obrigada. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer e felicitar por esta iniciativa, que me parece, de facto, muitíssimo importante e que nos permite, quer quem provenha do setor empresarial, quer da área da investigação, como é o meu caso, perceber melhor, no ponto de vista aplicado, estas dinâmicas, identificando, quer dizer, os interesses, os requisitos, mas também as oportunidades que o Fundo Europeu de Defesa efetivamente oferece. Eu tinha 2 questões muito rápidas. A primeira prende-se com a possibilidade de uma pequena e média empresa poder participar em mais do que um consórcio.
dada a sua escala, se algo correr mal num dos projetos a que eventualmente se candidatem e possam participar, isso asseguraria a sustentabilidade do seu investimento, eventualmente num outro projeto. Esta é uma questão. E a outra prende-se com eu dirigi as questões ao Sr. Comandante Carlos Monjinha. Outra questão prende-se com algo que refere num dos seus slides relativamente ao facto de este programa ser um programa específico da defesa e por isso mesmo não contemplar as questões do duplo uso. Eu percebo a lógica e questionou e identificou muito bem estas áreas onde eventualmente isso poderia acontecer, mas eu pergunto mesmo assim, áreas como a área ciber ou das tecnologias disruptivas, se na sua aplicação prática futura não poderão usufruir e ter essa dimensão justamente de duplo uso, servindo a componente militar e também ter uma componente de aplicação civil. Era só isto. Muito obrigada. Bem, então muito obrigado, Sra. Professora, pelas questões. Eu vou tentar responder, enfim, o melhor possível e depois, se for preciso, passo nesta questão das técnicas disruptivas para o Major Marco Pinto e posso passar eventualmente para as PMEs para o Coronel Francisco Veiga. Mas dizer rapidamente que centrar a questão da questão do duplo uso ou não. Isso foi uma matéria que foi discutida muito largamente entre os Estados-membros durante as inúmeras reuniões que tivemos sobre o regulamento, precisamente porque, como nós, houve outros países que defendiam que houvesse uma abertura um bocadinho maior ao duplo uso, digamos assim. No âmbito do regulamento, a Comissão foi sempre muito exigente neste ponto, fez questão sempre, talvez por ser o primeiro programa dedicado a estas matérias de defesa, e porque existem de facto muitos outros programas na componente civil, foi sempre muito exigente no ponto de vista da avaliação. Isto tem sido recorrente, houve várias empresas, grandes empresas, a ASD, portanto, as grandes clusters e as grandes associações empresariais chamaram sempre a atenção para esta questão. É algo que eu acho que vai, com o seu tempo e com a prática e com de facto, com as calls e com a análise das propostas, eu acho que a Comissão vai ter que, mais tarde ou mais cedo, estender um bocadinho a questão de algumas áreas, de facto, se poderem ser vistas mais como duplo uso. Agora, obviamente que há linhas termos, e aquelas que apontou são algumas, de fronteira entre a componente da segurança e a componente da defesa, entre a componente militar e a componente civil. Em todo caso, a Comissão vai procurar fazer essa distinção. Há de facto, no âmbito do Horizonte Europa, com certeza espaço para, e vai haver, com certeza, aplicações quer da calls, quer para a área da cyber, por exemplo, na área da componente civil, e, portanto, vai haver a preocupação em fazer essa distinção. E tem muito a ver com a aplicação na área da defesa destes projetos. E, portanto, é um aspecto que, apesar desses efeitos de spillover, que são muito falados entre a componente civil e militar, o que é certo é que tem que haver, de facto, aqui um foco na componente da defesa. Agora, relativamente à questão que colocou das PMEs e, portanto, haver, no fundo, uma PME poder ou não concorrer a mais do que uma call, mais do que uma proposta. Obviamente que pode, portanto, isso aconteceu uma PME ou qualquer outra empresa. Nós tivemos esse exemplo, agora no dia de IDP, o Coronel Francisco Veiga pode confirmar isso, há mais empresas, aliás, no nosso universo, há várias empresas que concorreram a diferentes projetos, portanto, integradas em diferentes consórcios ou subcontratadas por diferentes propostas de projetos. E, portanto, obviamente que as PMEs, pela sua dimensão, terão mais dificuldade em fazê-lo, mas essa é uma possibilidade e fará todo o sentido que assim aconteça. Eu não sei se o Major Marco Pinto pode dizer qualquer coisa relativamente a esta questão das tecnologias disruptivas e da cyber, por exemplo, e depois pedir ao Coronel Veiga para poder dizer qualquer coisa relativamente sobre esta questão das PMEs. Obrigado. Sim, obrigado pela questão, posso acrescentar que relativamente àquele primeiro aspecto de uma PME concorrer a dois projetos, nada impede, aqui obviamente não pode concorrer a dois projetos, não pode estar em dois projetos, em dois consórcios que concorram à mesma call por óbvio conflito de interesses. Desde que não seja na mesma call, a participação é livre. Em relação às tecnologias disruptivas, é claro que as tecnologias disruptivas são extremamente abrangentes. Aqui o foco é a aplicação.
e a aplicação em contexto militar, digamos, e no fundo também para evitar que haja duplo financiamento por vários instrumentos europeus. Ou seja, e por isso quer-se evitar essa situação do duplo financiamento, ou seja, um projeto que poderia tanto entrar num horizonte Europa como entrar num Fundo Europeu de Defesa, pretende-se evitar isso, que haja a potencialidade de duplo financiamento de uma atividade muito semelhante. Portanto, aqui o foco é defesa, é aplicação militar, no fundo para atingir uma capacidade militar com o apoio das tecnologias disruptivas. Obrigado. Então, muito obrigado pela questão. No que concerne à participação das empresas, PMEs ou não, mas neste caso as PMEs, nada limita a sua participação. Pode participar nos consórcios que bem entender ou que seja possível. É claro que também aqui o mesmo consórcio não pode assumir uma composição diversa para concorrer à mesma call. Mas nas diversas calls nada impede que a PME se junte de acordo com as suas afinidades e de acordo com as suas ligações às empresas e integrar vários consórcios. Portanto, nada impede isso. Aliás, temos esse exemplo este ano, em 2020. Efetivamente, como referíamos há pouco, nós temos a participação em 10 projetos, contudo, nós temos 3 entidades, efetivamente só são 13, porquê? Porque há repetentes, é mais do que um consórcio, de maneira que é mais um dos exemplos. No que concerne também, só para dar uma palavrinha então também já agora, em jeito de complemento às tecnologias, e obviamente tecnologias, a questão do duplo uso e não duplo uso, é claro que, como já foi dito, o programa é dirigido para suprir necessidades no contexto militar. Não deixa de, contudo, de ser também claro que a tecnologia não tem propriamente uma fronteira definida e, portanto, é claro que estamos a falar apenas do desenvolvimento da tecnologia. Se ainda chegarmos ao seu emprego, então significa que ela, depois efetivamente de desenvolvida, pode ser derivada para qualquer aplicação conexa. Portanto, nada impede que isso venha a acontecer. Portanto, este era o contributo que me aparecia para já. Obrigado. Muito obrigado pela resposta. Passava agora ao Dr. Ricardo Alves, que é o próximo inscrito. Por favor, doutor. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. Eu sou da IDD e tenho 2 perguntas muito rápidas. A primeira era sobre o duplo uso, que já foi respondida, em parte pelo menos. Eu confesso que fiquei um pouco surpreendido quando ouvi dizer que a aplicação era meramente militar ou o apoio era só destinado a fins militares e passou um pouco a ideia que que a tecnologia desenvolvida não poderia ser usada em aplicações civis. Mas ouvimos agora esse esclarecimento e realmente não faria sentido que as empresas, mesmo que desenvolvam tecnologia para fins militares, depois, posteriormente, poderá sempre haver a sua aplicação civil e, portanto, não faria sentido que fosse ao contrário. A questão, portanto, que eu tenho, que era a segunda questão, diz respeito às calls e à forma como são organizadas. Eu percebi que os países propunham calls temáticas, propunham temas para as calls no âmbito do Fundo Europeu de Defesa, e depois as empresas e outras entidades poderiam candidatar. A minha pergunta é: haverão calls que sejam mais abertas, no sentido em que, em vez de estar já definido um tema e haver, se calhar, especificações muito concretas para quem se possa candidatar, haverão calls mais abertas em que sejam os próprios concorrentes, ou os próprios consórcios, a sugerir, a apresentar ideias para que possam ser desenvolvidas e venham responder a necessidades das diferentes forças armadas dos países. Coloco esta questão porque há pouco tempo tive conhecimento que as forças aéreas dos Estados Unidos, exatamente porque estavam a defrontar com a redução do número de projetos de inovação que recebiam das empresas e da sociedade civil, resolveram mudar um pouco a abordagem das calls que faziam, em vez de ser uma abordagem, digamos, top-down, resolveram implementar uma abordagem, pelo menos para uma parte do seu programa de apoio para as PMEs,
bottom-up, ou seja, abriram a possibilidade das PMEs que participassem e apresentassem ideias e apresentassem sugestões de calls para que para dar acesso a novas empresas e para dar acesso também a novas ideias nesta área e não estar à partida com os calls logo a limitar muito o âmbito e as ideias ou as tecnologias que iriam ser desenvolvidas. Portanto, a minha questão é isto, até pode ser uma sugestão para o caso português para propor no âmbito da União Europeia, é se faria sentido que estas calls fossem também mais abertas para dar oportunidade às empresas de apresentar as suas ideias. Muito obrigado. Muito bem, então, muito obrigado, doutor, pela pergunta. É extremamente pertinente e é muito interessante porque parece que, de alguma forma, esteve lá presente, sentado lá ao meu lado durante as reuniões, quer do regulamento, quer agora do grupo de peritos, porque é assim, essa questão é uma questão muito irrelevante, muito interessante, e que tem havido, e eu recordo aquilo que disse há pouco sobre o peso negocial entre os tais Big Four, e quase todos os outros, enfim, entre os 4 e os 23, entre os 23 agora. E, portanto, e Portugal foi um dos Estados-membros que, até no âmbito de um grupo informal que nós chamamos like-minded, que no fundo nos envolve juntamente com países como a Bélgica, como a República Checa, como a Holanda, enfim, somos 12, basicamente são 12 países, em que defendemos exatamente isso, ou seja, que de alguma forma estas calls temáticas, são calls temáticas, eu recordo que vai haver de facto categorias de ação temáticas que vão dar origem a 19 calls temáticas e há 3 que não são temáticas, e portanto são aquelas abertas como que estava no fundo a aludir, que são precisamente aquelas que são dedicadas às pequenas e médias empresas e de alguma forma às tecnologias disruptivas, ainda que seja no âmbito da research, no âmbito da investigação. Mas para dizer que, no fundo, aquilo que nós defendemos foi precisamente essa abordagem que disse muito bem, bottom-up, em vez de ser top-down. Porquê? Porque isso permitiria, de facto, dinamizar a capacidade de inovação das nossas empresas, e foi isso que defendemos e que escrevemos, inclusive, mas de facto há um lobby forte, quer queiramos, quer não, que impõe de alguma maneira, e a Comissão tem sido sensível a isso, que é no fundo de definir logo a partir dos tais tópicos para não deixar, enfim, tem que enquadrar no fundo o contexto da call. E, portanto, aquilo que nós temos procurado fazer é, até a partir do exemplo e das lições aprendidas com a IDP, no âmbito do FED, do Programa de Trabalhos do FED, de facto, não haver uma definição clara e exaustiva, com um wording, de facto, muito restritivo, que permita que haja essa abertura e essa maior capacidade de alargar domínios. É isso que nós queremos. Pronto. E, portanto, é isso que nós vamos procurar fazer, é isso que temos estado a procurar fazer, portanto, muito pertinente a sua questão, parece-me muito interessante. Enfim, e veremos agora, e é preciso também dizer o seguinte, o programa de trabalhos é o primeiro programa de trabalhos que está a ser neste momento, está a ser ainda negociado, está a ser trabalhado, e eu acho que a Comissão tem revelado, pelo menos, e tem que se dar esse benefício da dúvida, tem revelado sempre capacidade de facto, de consensos e de alterar o rumo quando as coisas não correm bem. E, portanto, eu estou em crer que vamos ter que aprender com as lições que vamos obter deste primeiro programa de trabalhos para o futuro. E, portanto, e dizer que a questão das escolas abertas estão neste momento limitadas, sobretudo às PMEs, aí sim, e portanto, no âmbito das escolas temáticas, aquilo que temos procurado fazer é restringir o wording, digamos assim, que não haja no fundo aquilo que se chama, que nós temos nos queixado, que é haver os tais projetos pre-cooked, não é? Já pré-cozinhados, em que no fundo estes grandes players da indústria europeia apresentam, submetem logo um projeto, logo com umas características, enfim, tentam logo condicionar o programa de trabalhos para depois encaixar os seus projetos que já estão pré-arranjados. E, portanto, muito obrigado pela questão, parece muito interessante e, enfim, e é algo que, enfim, partilhamos, de facto, e fico satisfeito por perceber isso. Obrigado. Muito obrigado. Tenho mais uma inscrição. Pedi que fosse o mais concreto e objetiva possível, dados já estamos no fim do nosso tempo. Ana Sofia Santos, por favor.
Viva, muito bom dia, muito obrigada à DGRN, ao Comandante Monjinho, ao Coronel Veiga e ao Major Marco Pinto. Para ser muito breve, gostaria só de ouvir qual que é a vossa avaliação em relação ao plano de ação sobre sinergias entre indústrias civis, defesa e espaço, nomeadamente quando eles falam em sinergias entre programas e instrumentos ao nível da defesa, como o FED, o Horizonte Europa, o Digital Europe Program e o Connecting European Facility. Apesar do que disseram sobre o Horizonte, acho que podia ser importante os vossos inputs aqui para esta audiência. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, doutora, pela questão. Esse plano é um plano muito recente, que foi apresentado recentemente pela Comissão Europeia, é um plano interessante, que enfim, já tivemos a oportunidade de ler e de estudar um bocadinho. É um plano que eu convido todos, enfim, todos os participantes a ler, de facto. Reforça aquilo que, a nosso ver, está também plasmado no Fundo Europeu de Defesa, que é, por um lado, o tal Capability Development Approach, o tal CDA, como é conhecido, como está lá refletido, e é um aspecto essencial, de facto, porque o Fundo Europeu de Defesa tem precisamente esta Capability Development Approach, ou seja, isso é algo que a Comissão Europeia, desde o início, identificou como sendo essencial, no fundo, e é o fator diferenciador do Fundo Europeu de Defesa relativamente, por exemplo, ao Horizonte Europa e aos outros programas no âmbito da União Europeia, que é esta abordagem ao desenvolvimento de capacidades militares, porque é essencial. Porque nós não estamos num domínio de um setor fechado, como sabe, não é? Portanto, estamos no setor da indústria de defesa. Só quem adquire bens e materiais militares são os Estados-membros e, portanto, isso é um aspecto essencial. Por outro lado, há este efeito que já foi há pouco referido, o tal efeito spillover, e é assim, e há de ser assim, isto tem sido sempre assim, enfim, muitas das vezes, enfim, basta pensar que a internet começou de facto um projeto militar, não é? E, portanto, e nós sabemos que muitas das grandes inovações partem muitas vezes da componente militar e vice-versa. E, portanto, é isso que um bocadinho que esse plano, de alguma forma, pretende, a meu ver, demonstrar que existem aqui efeitos de spillover que podem cair para um lado ou para o outro, que o Capability Development Approach, e eles fazem referência nesse plano precisamente a isso, que digamos que é o único aspecto que vem no fundo de montante do Capability Development Plan e assim sucessivamente, e portanto de alguma forma é algo que nós temos que procurar de facto dinamizar, é algo que temos que procurar criar sinergias, as tais complementaridades que é abordado nesse plano, e que eu acho, como lhe digo mais uma vez, eu acho que a Comissão mais tarde ou mais cedo irá procurar, a meu ver, eu acho que vai ser inevitável, vai haver de facto aqui, vai ter que haver uma abertura a mais a esta questão do duplo uso e há cada vez mais a preocupação das sinergias entre aquilo que é o Horizonte Europa, por exemplo, a componente de investigação civil, mas também os programas ligados ao espaço, por exemplo, há programas importantíssimos ligados ao espaço, e o espaço também está no programa de trabalhos do Fundo Europeu de Defesa. Portanto, e aquilo que se quer, até o Major Marco Pinto disse isso, aquilo que se pretende é que não haja, de facto, duplicação de financiamento, está a ver? E, portanto, é neste equilíbrio difícil que, às vezes, as coisas são feitas, e, portanto, é aquilo que eu agora consigo dizer sobre isso. Obrigado pela sua questão. Não sei se alguns dos meus companheiros... Mais alguém? Bom, eu aproveitaria, como temos, há uma última questão, Margarida Pinto, pode colocar a sua questão, queria que fosse o mais objetiva possível, muito obrigado. Muito bom dia a todos, quero agradecer mais uma vez as apresentações e a iniciativa da IDD, e vou ser muito rápida porque é uma questão muito operacional. Uma questão são duas na prática, mas são muito rápidas de certeza de resposta. Uma delas tem a ver com a questão da elegibilidade das candidaturas, portanto, ao Fundo Europeu de Defesa, se mantêm as mesmas regras dos programas anteriores, nomeadamente quantos participantes, número de Estados-membros. E a segunda questão tem a ver com as cartas de apoio do Ministério da Defesa Nacional, que são necessárias também serem incluídas nesse processo de candidatura. Portanto, é só isso. É muito rápido. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Comandante.
Enfim, só para não estar eu a monopolizar aqui as respostas, eu agora passava a palavra ao Coronel Francisco Veiga, porque, enfim, é precisamente aquilo que ele teve a falar um pouco sobre aquilo que são as regras do EDIDP, portanto, vai ser transposto para o FED, mas eu deixo o Coronel Veiga, se calhar, falar um bocadinho sobre isso. Muito obrigado, mas é indiferente. Qualquer um de nós está realmente à vontade para responder esta questão, visto que, como já dissemos também durante a nossa apresentação, e esta pergunta é muito importante para sublinhar realmente esta necessidade. Grande parte das regras, se não na generalidade, vigentes no contexto do EDP, são transferidas para o European Defence Fund. O que significa que a elegibilidade e as regras de elegibilidade se mantêm. Portanto, em termos de ter que haver empresas de 3 Estados-membros, em termos de 2, pelo menos, terem que apresentar a intenção de suportar o projeto através das letter of intent e também a assinatura dos Initial Common Requirements. Portanto, isso mantém-se as mesmas regras. No que concerne às cartas de apoio, há aqui 2 situações que importa termos sempre bem presentes. Se o projeto faz realmente face a uma lacuna identificada, tem interesse operacional, já temos a indústria neste caso, e tem fonte de financiamento, então, naturalmente, a tutela, portanto, o poder político poderá, de forma quase segura, decidir que vai subscrever uma letter of intent, visto que os pressupostos estão reunidos. Se, por outro lado, se existe interesse operacional, mas não existe ainda fonte de financiamento, mas existe indústria, ora bem, como os projetos, como nós sabemos, têm uma durabilidade de 4 a 6 anos, em termos de desenvolvimento, no primeiro estágio se trata apenas, e regra geral, de estudos, ainda não envolve custos, visto que com os bónus esses estudos acabam por adquirir financiamento na casa dos 100%. Portanto, não há grande risco ainda e, portanto, continua a poder haver eventualmente letter of intent. Se por acaso neste estágio o projeto já exigir eventualmente, imaginamos que já estava logo no primeiro ano, estou aqui, é um absurdo, já exigia prototipagem, por exemplo, aí claramente havia um risco. O risco é de não haver fonte de financiamento. Então, provavelmente a letter of intent teria que ser substituída por uma carta de conforto. E aí a empresa teria que depois também ajudar a suportar os custos. É uma situação intermédia. Uma terceira situação em que realmente o projeto não tem propriamente interesse para o suprimento de qualquer lacuna das Forças Armadas, nem sequer existe fonte de financiamento, e isso não impede na mesma que a empresa não participe no consórcio, mas a condição é que ela vai ter que suportar os custos que lhe aproverem, ela ou o consórcio, porque também já aconteceu. Já aconteceu que as capacidades daquela PME em concreto eram tão importantes no seio do consórcio, e tanto a sua influência no seio do consórcio era importante, que o próprio consórcio, ele próprio como um todo, assume a participação que caberia a essa empresa ou ao Estado-membro onde essa empresa está assediada. Portanto, são as 3 situações possíveis. Mas neste caso específico, em que não há financiamento do Estado, haverá sempre uma carta, e aí já não é uma letter of intent, mas será uma carta de conforto. Em que é essa carta de conforto? É uma carta que há de ser escrita, dirigida ao Estado-membro ao qual pertence o líder do consórcio, porque é sempre aqui, temos que perceber aqui, que já agora, se calhar há bocado não explica isto, que estes consórcios internacionais têm um líder, e o líder do consórcio digamos assim, a ligação com a Comissão. O consórcio pode ter 11 Estados-membros, foi um dos casos que há bocado até apresentámos na listagem de projetos. Pode ter 11 Estados-membros, ou seja, empresas de 11, mas só um é que é o interlocutor perante a Comissão, que é o líder. No caso do nosso description, será Portugal, por exemplo. Bom, e então quero dizer que o que nós vamos fazer nessa altura é escrever uma carta para esse Ministério, para esses contrapartes, e dizer-lhes, olha, esta empresa que vai integrar este consórcio, está convidada para integrar o consórcio, cumpre as regras nacionais, ou seja, não tem dívidas para ação social, finanças, está legal, tem competências, está credenciada e, portanto, é muito recomendável que seja garantida a sua participação. Regra geral
E é garantida a sua participação. Portanto, são as vias para assegurar tanto a letter of intent por um lado, que assegura um certo compromisso político, como a carta de conforto, que assegura realmente que aquela empresa vai ser integrada. E era isto que eu tinha para partilhar. A explicação, mas falou agora aqui numa coisa muito importante também, que é a acreditação. Relativamente à acreditação, também aqui no Fundo Europeu de Defesa, as entidades, por exemplo, de investigação, como já vimos até na primeira sessão, que há uma lacuna na lei, portanto não é aplicável esta acreditação às entidades de investigação. Como é que se processa aqui no Fundo Europeu de Defesa? Como é que elas são envolvidas nos consórcios, uma vez que não podem ser acreditadas? Eu pedi que fosse o mais objetivo possível, estamos só um pouco para além do tempo. Muito bem. No concerne à credenciação, a parte do desenvolvimento é dedicada às empresas, com fins lucrativos, como disse há pouco. No que concerne à parte da investigação e desenvolvimento, eu deixo essa resposta aqui com o Major Pinto, que está ali para também nos vai dar mais. Sim, na componente de investigação não é necessário obedecer aos requisitos de elegibilidade, nem é necessário ter as letter of intents, portanto não há esse requisito. Portanto, as regras são semelhantes ao PADR e ao Horizonte 2020, não é necessário passar por uma avaliação do interesse militar das candidaturas. Ok, muito bem. Portanto, só para complementar, duas coisas distintas, parte de investigação e desenvolvimento, parte de capacidades. É claro que o objetivo é que aquilo que começaram a investigação e desenvolvimento transite mais tarde, alguns no tempo, para a parte de desenvolvimento de capacidades. É claro que uma não exige qualquer esforço financeiro da parte da entidade, outra exige esforço financeiro da entidade ou do Estado. Obrigado. Muito obrigado aos nossos auditores, muito obrigado aos nossos conferencistas. Eu passaria agora ao Dr. Ricardo Pinheiro Alves, tem algum comentário ou observações a fazer. Doutor, por favor. Muito obrigado, Sr. Coronel Alberto Marinheiro. Eu vou ser muito rápido, é só para deixar aqui um reforço do apelo que o Sr. Coronel tem feito ao longo das sessões para que as empresas, e aqui viso principalmente a atividade empresarial, para que respondam ao inquérito. O inquérito que está disponível, que foi enviado, quando foi enviado o convite para estas 3 sessões de conferência. Porque é que isto é muito importante? Porque só com a resposta ao inquérito por parte das empresas é que conseguimos ter um conhecimento mais detalhado da economia da defesa em Portugal. As empresas são uma parte essencial da economia da defesa e se as empresas não participarem, não responderem deste inquérito, o nosso conhecimento, o nosso contributo para a definição de políticas públicas, para a participação nestes projetos que foram aqui apresentados, será sempre mais limitado. E por isso eu deixo aqui e faço, com especial ênfase, faço-vos um apelo para que respondam realmente ao inquérito. O inquérito é rápido, são 10 minutos, requer, é verdade, alguma recolha de informação prévia, mas não é muita informação. E nós garantimos a confidencialidade de toda a informação que nos é enviada, aliás, de acordo com a lei em vigor, e, portanto, não haverá problemas a esse respeito. O meu número de telefone, eu sou da IDD, o meu número de telefone está disponível para o caso de alguma dúvida que queiram tirar na resposta ao inquérito, e agradeço esta oportunidade e peço-vos encarecidamente que respondam realmente ao inquérito para que possamos desenvolver melhor o nosso trabalho. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Para um comentário final, não só à sessão 2, mas também penso que às 3 sessões, passaria então à doutora Catarina Grudes, da IDD. Doutora. Muito bom dia a todos. Eu vou ser muito breve, estamos efetivamente para além daquilo que tínhamos estipulado em termos de horário, mas eu diria que isso é uma boa razão. Quer dizer que as pessoas estavam muito interessadas neste tema e, nesse sentido, eu queria agradecer mais uma vez a todos os colegas da Direção-Geral de Defesa Nacional que colaboraram com a IDD, com o IDN e com o GEE na preparação deste ciclo, destes 3 dias. Muito em particular, obviamente, hoje queria agradecer ao Comandante Monjinho, ao Coronel Veiga e ao Major Pinto, porque de facto foram inexcedíveis nas suas
explicações e demonstração de oportunidade para as empresas. Eu acho que ficou aqui bem patente nestes 3 dias a importância do nosso trabalho conjunto. Trabalho conjunto dentro do próprio Ministério, de IDN, Direção-Geral de Recursos, Direção-Geral de Política, estas entidades que estão à volta da economia de defesa, que estão no sentido de potenciar a economia de defesa, mas também a nossa envolvência com o ecossistema das empresas na sua globalidade, e daí o Ministério da Economia ser para nós aqui uma prioridade de interação, de partilha de conhecimento, de ajuda na identificação da melhor forma de ir ao encontro das empresas. Nós sabemos efetivamente que esta colaboração é em favor das empresas que são motores da nossa economia, mas também percebemos deste Fundo Europeu de Defesa que o objetivo é, não podemos deixar de ter isso bem patente, apesar das questões do duplo uso, que temos que ir ao encontro das necessidades, das capacidades das Forças Armadas e de resolver determinadas lacunas que vão sendo identificadas. Nesse sentido, eu queria, de facto, agradecer imenso a todos, dizer que esta foi a primeira das várias iniciativas que estou certa que vão ocorrer neste formato em que não vamos ocupar muito tempo às empresas, porque de facto têm muito para fazer, mas ser precisos, sermos breves e ao mesmo tempo darmos os esclarecimentos necessários e que as empresas necessitam nesse mais uma vez, e muito obrigada ao professor Ricardo Pinheiro Alves, que de facto está a coordenar este trabalho no âmbito da economia, do estudo, da análise e perspectiva para o estudo da economia de defesa, a reiterar a importância que para nós tem, de facto, a resposta a este inquérito, que para nós é fundamental para podermos responder da melhor forma aos anseios das empresas, que é, obviamente, terem oportunidades de negócio. Quero agradecer muito a todos e até breve. Bom, e chegamos ao fim das sessões dedicadas às oportunidades na economia de defesa, que decorreram nos últimos 3 dias. Resta-me agradecer a todos, aos auditores, aos conferencistas, a todos os participantes, e desejar um resto de bom dia e um bom fim de semana. Obrigado a todos. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Muito obrigado. Excelentes apresentações. Obrigado e bom dia. Bom fim de semana.